Agora apresentando o nosso próximo apresentador, no caso, que é o professor Ricardo Kleber, que é professor de redes de computadores e segurança da informação do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, que é hacker ético e perito em computação forense. Ele vai apresentar hoje sobre o Ripple 20, a mais preocupante vulnerabilidade das coisas até o momento. Olá, pessoal, bom dia. Todos me escutam bem? Bom dia, professor. Olá, Luan, Passa a bom palavra ao dia. senhor. Bom, pessoal, queria começar agradecendo ao convite, né? Estar aqui mais uma vez, embora nesse novo normal, morrendo de vontade de estar nesse momento lá na Bahia, com os amigos da UFBA, do CERT e os demais colegas daí também, do Instituto Federal da Bahia, e depois curtir um pouquinho do Pelô, né? Mas estamos aí dentro do nosso normal possível para conversar com vocês novamente. Eu sou o professor Ricardo Kleber, para quem não me conhece, já vi aí no chat, tem alguns alunos e ex-alunos meus aí participando, né, nessa caminhada aí, estou ficando velho, viu? 24 anos de sala de aula, que deixei de trabalhar e hoje só dou aula, né? E faço palestra para vocês. E hoje a gente veio conversar, trazer para vocês mais um daqueles puxões de orelha comuns aí. A última vez que a gente tinha feito uma coisa desse tipo foi na época do Heartbleed, quando começaram a surgir problemas que eram previsíveis, e quantas outras vezes de implementações mal feitas, de falta de cuidado no trato com as novas tecnologias, falta de aprendizado com o legado da área de segurança, e a gente cai hoje aí no IoT, né? A gente começa aí com essa nova realidade também, tendo um cuidado com os memes, né? Eu estava vendo as palestras dos dias anteriores, quantos problemas tem havido com esse novo formato de transmissão, tudo profissional aqui no ENSE, mas em outros eventos tem surgido algumas intercorrências, e tomei o maior cuidado aí com o Translator, como é que eu vou falar esse nome lá ao vivo e não virar meme? Ripple Training, né? Ou Ripple 20. Você vai falar Ripley aí, já vira meme na internet. Ontem mesmo, numa aula ao vivo com a turma do IFRN, nós transmitimos ao vivo via YouTube, e o chat, de repente, começaram a entrar pessoas e já fizeram um cyberbullying lá, me chamaram de cabeção, né? Enfim, bloqueei o cara daquela edição de moral. Mas vamos lá, gente. Obrigado mais uma vez pelo convite. Ao Ítalo, que eu não sei se está por aí também, foi quem me convidou pela última vez. Todo o pessoal envolvido, parabéns pelo evento, tá show. Parabéns aos palestrantes também. Daqui a pouco vocês vão ver aí um grande colega também, baiano, que retorna a casa aí, o Ivo Peixinho, já vem aí envenenado, passou um mês mexendo nas urnas eletrônicas, deve vir cheio de conhecimento para passar para vocês. Um abraço também ao Peixinho, não sei se ele já vai estar por aí. E vamos então trazer o IoT e um puxão de orelha para o que a gente já vinha conversando, já vinha falando há algum tempo. Cuidado com infraestrutura. Vou compartilhar aí com vocês a nossa apresentação para a gente dar início acompanhando aí. Já mandei para o pessoal da organização esse material, depois vocês podem ver como é que vocês pegam aí os slides. Ok. Então vamos lá. Deixa eu botar aqui no controle privado. O pessoal da organização, qualquer problema aí, se eu estiver esquecendo alguma coisa, me avisa aqui no chat privado. Beleza? Então, aí está a mais nova, a mais preocupante, a gente chamou de vulnerabilidade das coisas, né? Fazendo a menção aí da internet das coisas e uma grande preocupação do ponto de vista de segurança e de infraestrutura. E isso até o momento, tanto pelo que foi descoberto, que a gente vai bater um papo hoje, como também para o que ainda pode vir daqui por diante em situações como essa. A gente começa contextualizando aí, falando da própria embabascação, né? A gente pode falar assim, ou então esse sentimento de eu quero colocar tudo que tiver disponível de tecnologia ao meu alcance, na minha casa, nos meus bens pessoais. A IoT chegou
nessa demanda, e os usuários e a propaganda bateram aí muito forte, dizendo é uma tecnologia que chegou para ficar, o mundo conectado cada vez mais próximo da realidade, é uma nova revolução, comparando aí com a revolução industrial, depois o surgimento da internet, agora nós temos, sei lá, um óculos conectado, eu perdi minha chinela, onde é que ela está, e eu dou um ping e minha chinela responde de volta pelo TTL, eu descubro por quantos roteadores ela passou até onde eu perdi, e por aí vai. Aí vem a casa inteligente, e aí eu vou conectar tudo, eu quero que chegar perto de casa e já mandar acender a churrasqueira, minha cerveja gelar, e por aí vai. O médico à distância, né? Quero colocar equipamentos, se for necessário, para medir minha pressão, verificar como é que está a minha saúde, mandar isso para o meu médico e ele ficar me monitorando à distância, os vestíveis, os wearables, né? E o carro inteligente, vocês viram no mês passado, o cara estava lá no Tesla dele, ligou o piloto automático que ficou dormindo a 130 km por hora, enfim. Claro que eu falei aqui de outras tecnologias que são correlatas ou andam em paralelo com o IoT, mas no geral, essa ideia de conectividade plena presumia e presume infraestrutura. E, claro, a gente não pode cobrar isso, esse pensamento de usuários e de propaganda. Vamos lá para quem de fato deveria estar preocupado com isso, e tanto que a gente conversa nos eventos sobre isso, desde o surgimento dessa e de outras tecnologias. O que o fabricante tem colocado como prioridade? Custo tem que ser baixo. Para ser baixo, será que eu tenho qualidade? O desempenho tem que ser satisfatório. Ok, eu preciso que as soluções de infraestrutura para esses dispositivos conectados, eles tenham um desempenho satisfatório e que tenha baixo consumo de energia. E isso implica um monte de coisa. Vamos remover componentes, entre aspas, desnecessários ou que não são tão relevantes para a usabilidade, para a atração do consumidor final. O baixo consumo de energia já de cara demanda ou resulta aí na diminuição de componentes ditos em tese aí supérfluos, e a confiabilidade, ainda não do ponto de vista de segurança, mas de alta disponibilidade, de quantas pessoas utilizam aquela solução, quantos outros fabricantes utilizam, estão satisfeitos. E a pergunta que a gente sempre faz, e a segurança? Bom, a segurança é aquela coisa, né? Você tem que ver que segurança não é proporcional à usabilidade. Na realidade, quanto mais segurança você coloca, vai tornando mais caro, cai o desempenho, consome mais energia. Então, vamos deixar uma solução meia boca aí. Então, essa é a primeira reflexão. A outra, aquela máxima da segurança da informação, né, que a gente já traz nas primeiras aulas de segurança, eu gosto de usar, vários colegas gostam de usar, que segurança é inversamente proporcional à usabilidade e nenhuma corrente é mais forte que seu elo mais fraco. E o elo mais fraco é onde a gente precisa estar monitorando a todo tempo. E onde é o elo mais fraco do IoT? Ora, tem vários elos mais fracos. Na realidade, o elo mais fraco não é um componente, mas aquele componente ao qual se dá menos importância. E, pelo visto, mais uma vez, esse componente foi a segurança da informação. Então, ainda contextualizando, aí a gente fala de um treco, né? Permita aí o jogo de palavras, né? Um treco que a gente não conhecia, a grande maioria dos usuários e até a turma de infraestrutura não conhecia, tinha ouvido falar até recentemente, a Trek Inc., uma empresa extremamente dedicada à infraestrutura de rede desde 1997. Ela era tão conhecida e tão, entre aspas, confiável pela quantidade de gente que utilizava e que utiliza suas soluções, que meio que se associava a confiabilidade com segurança. O fato é que a Trek, ela produziu e produz, desenvolve, mantém, disponibiliza a principal biblioteca de implementação do TCP/IP, a pilha TCP/IP utilizada na grande maioria dos dispositivos. Não estou falando aqui só de IoT, mas também de IoT naturalmente.
Então, veja que quem não é da área, acho que a maioria dos ouvintes ou de quem está assistindo agora ou depois deve ser da área, mas até para aqueles que não são, saibam que TCP/IP ou a implementação da biblioteca TCP/IP num dispositivo é o coração ou o ponto principal que liga aquele equipamento à rede e a rede àquele equipamento. Por exemplo, se a gente pode fazer uma analogia, seria o equivalente a você comprar um carro e todos os fabricantes, ou a grande maioria, utilizar um determinado tipo de pneu porque é confiável. Mas, eventualmente, se tornou mais barato, mas é confiável. E você paga muito num carro, investe bastante nele, de repente descobre que 90%, 95% dos carros do mundo estão com um pneu com uma vulnerabilidade. E no nosso caso aqui seriam 19 vulnerabilidades que foram descobertas até o momento. Isso, imagina aí, o pneu poderia estourar ou ser estourado, poderia, por exemplo, desbalancear, poderia desalinhar remotamente por uma vulnerabilidade. Só para fazer a analogia e a complexidade e a preocupação que a gente precisa ter com esse tema. O fato é que a TREC implementa o TCP/IP, então, mais usado no mundo, uma das implementações há mais de 20 anos, e cada vez mais foi ganhando mercado, e a IoT, ou os principais fabricantes, foram nessa onda, e sem se preocupar em verificar, além da confiabilidade e a segurança, foram seguindo, então, com o TREC do jeito que todos faziam. E aí foi que esse alto grau de dependência fez com que, naturalmente, coisa que pouca gente se apercebia, se houvesse um problema naquela implementação, por cascata, eu teria um problema extremamente grave também na implementação, acesso a serviços e nas suas envolvidas, usuários das tecnologias. E foi isso que aconteceu. O fato é que a empresa JSOF, uma empresa israelense, incubada lá na Universidade Hebraica de Jerusalém, ela, em setembro do ano passado, percebeu que havia algo havia algo que precisava se preocupar em uma implementação da pilha TCP/IP ou no uso do TCP/IP da TREC em um dispositivo. Ela conseguiu fazer com que aquele dispositivo funcionasse de forma inadequada, explorando uma funcionalidade ou uma fragilidade, uma funcionalidade da pilha TCP/IP. E aí, a partir disso, como era novidade, virou o que nós chamamos uma vulnerabilidade zero day, né, ou do dia zero, que não tinha correção até então. E aí alguns equipamentos passaram a ser testados, alguns fabricantes colaboraram com a JSOF e viram que a coisa podia ir mais além. E aí daí então já o Ripple, que deu origem ao nome Ripple Training, né, o Ripple 20, ele veio de uma onda, uma ondulação que foi um jogo de palavras para dar a entender que era um efeito cascata, que se explorasse aquela vulnerabilidade específica, em cascata se poderia chegar a muitos equipamentos. Quantos equipamentos? E aí, inicialmente, milhares, depois pensou se podia chegar a milhões, e hoje já se consegue pensar em bilhões de equipamentos vulneráveis com implementações do TCP/IP da TREC, vulneráveis que podem ser explorados ainda de uma forma mínima, se existem as demonstrações, mas de uma forma mínima, tendo um potencial de utilização ou de exploração aí considerável. E aí a gente vem que um cenário que foi, inclusive, o que trouxe a gente para essa situação, o que aconteceu no final do ano também, catastrófico, que podia gerar um efeito aí grave para a médio e longo prazo. Veio junto aí o Covid-19, então os caras, vamos botar Ripple 19? Não tem espaço mais para isso. O Ripple 19, ou o Ripple 19, né, seria o nome que se equipararia ao Covid-19. Foi descoberto no final de 2019 e potencializou-se, alastrou-se, disseminou-se em 2020. Ok, chegou 2020 e veio com ele coronavírus e um monte de coisa aí. Há quem diga que o mundo se acabou,
aqueles que mereciam foram salvos, falando biblicamente, e nós que ficamos aqui são aqueles que na Bíblia diz que vão tentar subir e não sobe mais, porque esse ano a gente teve de tudo aí, quase uma outra guerra mundial no início do ano, Estados Unidos e Irã, diversos incêndios de proporções catastróficas, Austrália, Estados Unidos, nosso Pantanal queimando, as inundações na Indonésia e na China, mas no Brasil também. Os amigos de Belo Horizonte aí passaram por um problema muito sério, pessoas morrendo com inundações, praga de gafanhoto, gente, igual no Egito, na Argentina, vindo para o Brasil, na África, ciclone bomba aí, o pessoal do Sul que está acompanhando sabe o que foi o terror do ciclone bomba, aquela explosão do Líbano, equivalente a 10% de uma explosão nuclear, os clarões que têm sido vistos no céu, dizendo que é meteoro, o resto de satélite. Vimos o mês passado que os marcianos não são mais o problema, agora são os jupiterianos, viram vida em Júpiter, e pode ser que venham jupiterianos aí. E semana passada até um lobisomem apareceu em Brasília, né? Os caras filmaram lá um suposto lobisomem numa noite de lua cheia. E você vê, para completar esse ano, o ENSE, acho que é isso, né? ENSE, pessoal? Ou é NSI, né? Nosso evento de forma virtual também. Então teve muita coisa esse ano e o Ripple Training, né, ou o Ripple 20, ficou difícil de competir com tanta catástrofe. Mas falei tudo isso meio que de forma para dar uma conotação engraçada, mas não tem nada de engraçado. Na realidade, todas essas catástrofes de fato existiram e o Ripple Training é sim uma grande catástrofe que ainda tem muito pano para manga para a gente se preocupar. Beleza? Então, depois das pesquisas de 2019, houve a divulgação ampla e oficial em junho desse ano. Muita gente não prestou atenção aí os noticiários de segurança, mas se vocês forem procurar, até em português, saíram em páginas da Kaspersky, da Avast, enfim, grandes empresas de segurança do Brasil e do mundo chamaram bem a atenção em junho, porque foi quando a JSOF, com um monte de parceiros, anunciaram aí. Realmente o Ripple Training chegou para ficar e agora o negócio vai pegar. Fizeram algumas provas de conceito, tem vídeos aí, no final tem o link. Em função do tempo eu não vou mostrar o vídeo para vocês, para a gente ter um pouco mais de tempo para bater um papo aqui. Mas tem o link para o vídeo aí, um dos vídeos, JSOF mostrando como é que é essa coisa do efeito cascata, do Ripple, né? Então ele mostra, por exemplo, que mesmo que você tenha dispositivos protegidos, se algo está antes desse dispositivo e é atacado por uma vulnerabilidade ou exploração de uma vulnerabilidade comprometido, em cascata você tem prejuízos. No vídeo lá, por exemplo, você tem uma impressora, tem um medidor, um medidor de um equipamento médico, uma bomba infusora e uma lâmpada também ligados no break, e explorando uma das vulnerabilidades do conjunto Ripple Training, o cara desliga o no-break, consequentemente, tudo que está ligado em cadeia fica sem alimentação, podendo, com isso, né, mostrando a prova de conceito, causar problemas crônicos, graves, de manutenção de serviços. Tranquilo, Luan. Então, em função disso, o efeito cascata fez a presunção, sem especulação exagerada, que temos hoje potencialmente passíveis de comprometimento bilhões de equipamentos, sejam eles da IoT ou ligados a equipamentos críticos que são acessíveis remotamente e estariam com fragilidades na biblioteca TREC TCP/IP, que é o ponto crítico que a gente fala aqui. Alguns desses equipamentos nunca vão poder receber atualizações em função de já terem o limite de seus recursos explorados pelas versões anteriores de firmware. Tá? Eu acho que muita gente passa por isso aí, quer atualizar o firmware, mas não consegue, porque o equipamento é muito antigo. Se tem lá a TREC TCP/IP implantado e não se consegue atualizar, esse equipamento nunca vai poder ter sua vulnerabilidade corrigida. Outros ainda foram corrigidos após a publicação, tem uma lista aí no final, e alguns fornecedores continuam usando versões antigas, mesmo podendo atualizar. Quem é da área de segurança acompanha há mais tempo aí, deve
saber do que se trata, né? Veja que problemas crônicos e clássicos aí de muito tempo atrás ainda não foram atualizados por muita gente. Basta você procurar versões do OpenSSL bugadas aí na internet, que ainda existe, embora o estardalhaço que foi feito quando isso foi descoberto. Precisa-se, então, atualizar essas versões, pelo menos com essa versão que está aí na tela. 60167 foi a primeira versão do TREC TCP/IP que implementou efetivamente a correção das 19 vulnerabilidades apresentadas. Alcance. Por que também, o que causa uma dificuldade adicional de se manter, de se providenciar a atualização dessas vulnerabilidades? Porque muitos fabricantes utilizam o TCP/IP da TREC e nem sabem direito que estão utilizando. Seja porque, quando fizeram suas soluções, pegaram só a caixinha, né, o pacote pronto e implementaram na sua solução, lá no baixo nível, e só tem gente com conhecimento para manter as atualizações de mais alto nível, e também porque houveram várias modificações. Alguns fabricantes pegaram a versão original da TREC TCP/IP e deram outros nomes. Aí tem 5 nomes, pelo menos 5 que foram dados, e aí o cara procura lá, meu TCP/IP não é TREC, não, ele é QuadNet, por exemplo. Pois é, uma implementação baseada nela. Então, por isso que a gente diz que não é possível dimensionar, de fato, quantos equipamentos poderiam estar vulneráveis em função dessas várias condições apresentadas aí. São 19, eu coloquei aí na tela 9 e depois a indicação das outras 10, apesar de que embaixo aí tem o link onde vocês podem ter mais informações sobre cada uma delas. Todas elas foram classificadas na base CVE e foram classificadas também com nível de criticidade no ranking da CVSS. O ranking S, vou passar aqui uma telinha e depois retorno, é um ranking de pontuação, para quem não está familiarizado com esse termo. Lá no site do FIRST tem inclusive uma calculadora para você verificar o nível de criticidade, que ele vai de 0 a 10. Quanto maior, mais crítico, quanto menor, menos crítico. Pois bem, nós temos aí as duas primeiras CVEs reportadas como CVSS 10, nível mais crítico, com permissão de ação remota, ataques de negação de serviço implementados utilizando a exploração dessa vulnerabilidade, permissão de escrita, né? Os dois aqui são muito semelhantes, o 11.896 e o 11.897, a diferença é que um é focado na má formação de pacotes IPv4 e a outra na má formação de pacotes IPv6, e aí tem um terceiro que teria um CVSS 9, mas segundo a JSOF, inclusive foi baseado nele que se popularizaram os estudos de caso, os POF, né, os POC, as provas de conceito de que de fato se consegue explorar com sucesso o RIPO Training. Apesar do nível 9, o CVE 2020 11.901 é o que está na mídia, é o que a JSOF tem levado, por exemplo, para os eventos. No final dos slides aí tem também links para as apresentações recentes da JSOF na DEFCON e na Black Hat, agora em agosto, nos Estados Unidos, onde eles falaram sobre isso que a gente está conversando aqui, mas aproveitaram por ser um evento bem técnico, né, voltado aí para hackers, no sentido pleno da palavra, e eles apresentaram com detalhes a vulnerabilidade 11.901, que é focada no DNS, na realidade, na manipulação de registros de DNS, e eles mostraram que é de uma gravidade tamanha, né, dando um pouco mais de detalhes sobre a 11.901, que as modificações são mínimas nos cabeçalhos dos pacotes de DNS, fazendo com que seja difícil, por exemplo, fazer bloqueios no firewall baseado em pacotes mal formados, porque eles atendem quase que totalmente às recomendações padrões da RFC, da implementação do DNS. E os resultados dessa manipulação é essa execução remota de código, que pode dar origem aí a um punhado, uma série de ataques
complicados e comprometedores, por isso que ele está em vermelho. CVS S9, mas em grau de facilidade de implementação e dano, foi apresentada pela JSOF como sendo a principal de todas, embora isso seja muito relativo. Quando você domina bem uma exploração de uma vulnerabilidade e associa com outros conhecimentos e técnicas aí, o dano pode ser maior até do que a utilização de uma única vulnerabilidade específica para comprometer um dispositivo. Então aí estão as 10 primeiras, em função do tempo, eu fiz a tradução aqui geral, mas vou pular para a gente não perder tempo para comentar os outros slides, mas no geral aqui observem que em algumas delas estão duplicadas ou replicadas, porque fazem exatamente a mesma coisa relacionada a algum componente do IPv4 e outro com algum componente do IPv6, outros ainda, eles manipulam tunelamentos, as técnicas de transição a IPv4 e IPv6, eles manipulam túneis IPv6 e IPv4, há outros que são focados em outros protocolos que não o próprio IP e o DNS, como a gente já falou, mas no DHCP, como é o caso da 11903, se faz valer de requisições e respostas usando o protocolo DHCP, os pacotes HARP relacionados ao DHCP, e essa questão da execução remota de código, algumas delas permitem também a possibilidade de leitura e ou escrita em áreas de memória não alocadas ou não autorizadas. E aí você sabe que acho que a maioria do pessoal aí que estuda mais a fundo disso, sabe que isso é a base para ataques, por exemplo, do tipo, ou similares ao buffer overflow, quando você percebe que explorar aquela vulnerabilidade lhe permite ir além da área que deveria armazenar uma determinada variável, e você consegue com isso chegar em áreas críticas da memória do equipamento, onde você, eventualmente, se tiver permissão só de leitura, pode capturar dados sensíveis, ou se você tiver permissão de escrita, aí a coisa é mais grave, você eventualmente pode escrever e executar códigos naquele ponto crítico da memória, e aí lhe dá praticamente o acesso pleno ao dispositivo. Os danos a partir daí são incomensuráveis. Tranquilo? Então aí estão as 19 CVEs reportadas, estão detalhadas lá no site da JSOF, e como a gente falava agora há pouco, qual é o limite para isso, dessa exploração de vulnerabilidade? Estamos só no início, considerando o que já se tem de provas de conceito de exploração do RIPO Training. Mas a partir daí a gente começa a imaginar que implementação de ataques man in the middle, né, onde você pode interceptar no meio do caminho e até desviar tráfego, principalmente usando vulnerabilidades relacionadas ao protocolo DNS, envenenamento de cache de DNS, que é o principal a técnica utilizada na exploração da 11901. Existe uma vulnerabilidade específica desse conjunto que faz bypass até em redes, em tese, protegidas por NAT, né, quando faz o mascaramento, o masquerade, utilizando pacotes de retorno em um firewall que implementa o NAT, consegue-se entrar em ambientes que poderiam, na visão do administrador, estariam protegidos de ataques externos. Ataques de negação de serviço, os mais diversos aí, naturalmente saturando os recursos da máquina, injetando pacotes maliciosos, explorando vulnerabilidades, e como a gente falava agora há pouco, leitura escrita em área de memória não autorizadas, isso possibilitaria uma série de ataques conhecidos e outros até desconhecidos aí. Então, o futuro é meio incerto, ou meio preocupante, se não muito preocupante. Ricardo, você está sendo catastrófico? Tô não. Olhem aí direitinho, vejam o que já se tem e analise o potencial de exploração do RIPO Training, vocês vão ver que vem coisa maior por aí. Estou trabalhando em outros 2 materiais de prova de conceito, enquanto não se tem especificamente as regras, por exemplo, de IDS e sugestões, mas tem vários
fabricantes que disponibilizam patch, mas eu estou trabalhando em um material complementar para utilizar provas de conceito para explorar em situações que ainda não foram apresentadas pelo pessoal da JSOF. O pessoal da JSOF tem focado bastante, e eu vou explicar por que isso, em equipamentos sensíveis, principalmente equipamentos médicos e equipamentos de manutenção de energia, tá? Então, mas por que isso? Tem uma explicação bem clara, e até mais uma vez aí também aproveitando um evento dessa área para chamar a atenção da necessidade de colaboração e cooperação. A RipoTrain teve um suporte ou teve um apoio desde o início de suas pesquisas de duas grandes empresas de segurança, uma com foco em dispositivos médicos e outra com foco em equipamentos de elétricos ou equipamentos voltados à disponibilização e controle de fontes elétricas. Por isso que ele terminou fazendo mais pesquisas e provas de conceito nessa área. Várias outras empresas, segundo o relato da própria empresa JSOF, se negaram inicialmente a colaborar com a pesquisa, fornecendo equipamentos e pessoal para identificar a vulnerabilidade e verificar se era explorável ou não, e outras pediram para que seus nomes não fossem divulgados, com medo de perderem clientes e uma estratégia comercial. Né? É bom fazer esse parênteses num evento de segurança para que a gente reforce a importância da colaboração, da cooperação, da indústria com a academia, com pesquisadores, para que a gente consiga estar um passo à frente. Senão, a colaboração no underground aí é bem maior do que a nossa e a gente termina perdendo o jogo, né? Tendo um nível de comprometimento, de dano muito maior por não se antecipar a esses problemas que poderiam ser diagnosticados e resolvidos a tempo. Em tempo, quase todas as empresas que colaboraram e têm colaborado com essas pesquisas têm recebido em troca orientação, apoio, scripts da JSOF para identificar os equipamentos vulneráveis e isso facilita a aplicação dos patches, disponibilização e aplicação dos patches de forma mais rápida, né? Se antecipando aí a exploração dessas vulnerabilidades. Tem detalhes aí a seguir também. Então aí tem um monte de link da própria TREC, os boletins do CERT, chama a atenção principalmente do CERT lá da Carnegie Mellon, que atualizou no dia 30, quinta-feira da semana passada, atualizou os boletins aí das principais fabricantes relacionados ao RipoTrain, está aí em vermelho, e esse outro site também está aí embaixo, que tem disponível publicamente alguns patches de correção. Aí tá. Tranquilo, Caio. Obrigado pela orientação. Estava preocupado aqui com o tempo, eu ganhei um plus aí. Estava acostumado nos eventos aí, o Adriano, principalmente lá no GTS, aprendeu a colocar um reloginho, aquele relógio do terror para o palestrante, né? E aí quando o númerozinho de quantos minutos faltavam, começava verde, ficava amarelo, por último ficava vermelho, piscando e dizendo, saia do palco agora que eu vou cortar o seu microfone. E aí nessa apresentação remota a gente também tem que ficar aqui atento ao tempo. Em respeito à própria organização, a vocês que estão participando e aos colegas que estão aguardando aí, né? Como eu sei que depois é o peixinho, propositalmente eu vou atrasar um pouquinho para fazer uma raiva a ele que faz tempo que não encontra. Vamos lá, pessoal. Então, peguei esses dados hoje pela manhã, na esperança de ter uma atualização mais recente do que do dia 4. Caramba, Ricardo, mas a atualização é do dia 4, faz só 3 dias. Pois é, mas 3 dias é muita coisa na área de segurança. Mas o fato é que hoje pela manhã, lá na área específica no site da JSOF, tem o acompanhamento de quantas empresas já tiveram seus equipamentos confirmadamente vulneráveis às 19 vulnerabilidades, ou a pelo menos a uma das 19 vulnerabilidades do RipoTrain. E observe aí que eu deixei na tela aqui em destaque só as 30 empresas que oficialmente apontaram que têm equipamentos vulneráveis. Identifiquem algumas empresas menos conhecidas, mas algumas bem conhecidas aí, como a HP, Dell, a Cisco, né, a Xerox, enfim.
E observe também que tem empresas específicas para soluções médicas, a Smiths Medical aí, ó, e a Schneider, que é uma empresa bastante conhecida na área do setor elétrico ou de controle de dispositivos elétricos. Mas são só 30 empresas? Não, isso já seria muito. Não coloquei aqui, mas lá no site tem, e aqui está indicado, 67 outras empresas que estão, no momento, em análise, estão analisando seus equipamentos e ainda não apresentaram em definitivo a comprovação de equipamentos vulneráveis. Então, só aqui, entre pendentes e confirmados, 97 empresas. 29, depois de aplicar todos os testes, usando os scripts da JSOF, identificaram que seus equipamentos, e nenhum dos seus equipamentos testados, foi encontrada uma vulnerabilidade que pudesse ser explorada dentro dessas que foram anunciadas, e somente 3 empresas identificaram equipamentos que têm a vulnerabilidade a ser explorada, mas que apresentam um risco muito baixo de ser explorada, consequentemente não chega a ser tão preocupante quanto as outras 30. Se vocês forem então no site da JSOF, podem clicar lá e ver um complemento nos hiperlinks disponibilizados lá, um complemento sobre as vulnerabilidades por marca, por fabricante. Ok? Então vamos lá. As principais recomendações tiradas aqui, 2 boletins CERT do site da TREC, do site da JSOF e informalmente aí nas apresentações dos pesquisadores envolvidos na descoberta do RIPO-Training, principalmente atualizar, se possível, a biblioteca para a versão mais recente, pelo menos a 60167. Se não for possível atualizar, verificar se pode desativar as funções nos dispositivos. Não sei, aí o pessoal de segurança, quando eu vi isso, vem aquele déjà vu, né? Já escutei isso antes. É sempre assim. Chega aquele problema, e aí, firmware desatualizado, não tem como aplicar o patch, desativa o serviço até que se substitua o equipamento. Aqui também a gente tem essa realidade. Se não tiver certeza, reduzir o acesso à internet de dispositivos críticos IoT. Recomendação fortíssima. Para que danado você precisa que equipamentos de seu uso pessoal, mas que estão conectados, tenham acesso que extrapolem a sua área, o seu perímetro de conforto ali. Não tem para que você, por exemplo, deixar o cara do outro lado da rua controlar a sua geladeira IoT ligada na rede, né, da sua casa inteligente. Separar a rede corporativa da rede de dispositivos IoT. Essa recomendação está em vermelho aqui, é independente de RIPO-Training. Na realidade, você segmentar as redes é uma recomendação fortíssima para ambientes corporativos e, se possível, até ambientes domésticos. Separa a tua rede Wi-Fi da tua rede cabeada, da tua rede de CFTV. Os caras estão entrando na tua rede, estão vendo tua câmera dentro de casa, como a gente já falou em outras apresentações aí. Então, separa a tua rede IoT da tua rede Wi-Fi. O cara descobre tua senha da tua Wi-Fi e já está automaticamente acessando teus equipamentos dentro de casa. É isso realmente que se quer com conectividade plena? Nós queremos aproveitar a tecnologia e ter conectividade plena ou queremos ter uma privacidade zero? Seria uma disponibilidade plena. Claro, todo mundo viraria, então, um participante de Big Brother, né? A Globo perderia aí os seus trocados no programa dela. Medidas adicionais de avaliação de risco e mitigação recomendadas. Então, tem lá uma partezinha, um tópico no site, dando recomendações adicionais de mitigação. E também a JSOF disponibilizou um e-mail para aquelas empresas que sejam fabricantes, sejam utilizadoras de equipamentos que podem, com suspeita de poder estar com vulnerabilidades, solicitar, mediante solicitação, solicitar a JSOF os scripts para fazer esses testes. Mas só a JSOF tem isso? Não. Na realidade, nós temos aí todo o arcabouço de empresas, de soluções, algumas gratuitas, outras pagas, que estão trabalhando pesado e boa parte delas também já tem disponibilizado ferramentas tanto de detecção como de exploração, como de
correção dessas vulnerabilidades. Mas aí a JSOF, como foi a primeira, a mãe aí, ou o pai do RipoTraining, tem aí essa disponibilização do e-mail para testes, ok? Pessoal da organização, fala aqui no privado, por favor, quanto tempo real eu tenho, que aí eu vejo se eu preciso correr ou não. O que é que temos aí mais recente, de fato? Agosto, como a gente falou, DEFCON e Black Hat, apresentações aí do CEO da JSOF, deu detalhes sobre, principalmente sobre a CVE 2020-11901, aquela que eles apontaram como mais grave, e tem os links aí, tanto do material, os slides usados na Black Hat, com um nível de detalhes bem profundo mesmo, da exploração, da modificação dos pacotes DNS para implementar a exploração dessa vulnerabilidade. E da DEFCON tem um vídeo, tá? Tá aí o link do vídeo da DEFCON inteiro, da apresentação da JSOF. Esse link seria o vídeo que eu iria apresentar aqui, mas eu preferi gastar o tempo conversando com vocês e deixar recomendado o link de 16 de junho, né, um dia depois do meu aniversário aí, 16 de junho, o pessoal da JSF mostrou, fez aquela demonstração que eu falava agora há pouco, acessando um no-break, explorando uma vulnerabilidade, fazendo com que ele parasse, e ligado a ele uma série de equipamentos, em tese, críticos, eles desligavam em seguida, inclusive uma lâmpada, né? A lâmpada pode ser crítica para você não ficar no escuro, né? Enfim, esse vídeo apresentado dia 16 de junho contém o mesmo conteúdo da apresentação da prova de conceito que o pessoal da JSOF apresentou na Black Hat. Vale a pena dar uma olhadinha, 2 minutos lá de vídeo. O que é que se está fazendo? A turma aí do botãozinho do caos, né? Que adora invadir a rede dos outros, cometer infrações aí na rede, mas não tem ou conhecimento ou a disponibilidade para ir atrás de fazer seus próprios exploits, adora usar o Metasploit para isso aí. Olha só que interessante. A pergunta natural para quem está dizendo, vou correr para verificar se eu posso atualizar meu Metasploit e testar meus equipamentos. Não foi só esse pessoal, você não, esse pessoal também, ó, a página da Rapid7, né, aí que é quem produz e desenvolve e atualiza o Metasploit, a versão free e a versão comercial, algumas vezes quando você acessa, ele diz, olha, eu ainda não tomei café essa manhã, aguarde um pouco, tá sobrecarregado a galera procurando. O que os caras querem? Baixar a atualização do Metasploit, next, e fazer o teste, né? Então, fiquem atualizando também essas informações e uma hora o Metasploit está lá disponível. Aqueles que têm mais pressa para isso, acredito que a maioria dos pesquisadores aí, principalmente aqueles que têm boas intenções, não estou aqui dando dica para ninguém estar testando o sistema dos outros, né? Já tem sim vários exploits disponíveis para isso, baseados nos scripts disponibilizados pela JSOF para fazer os testes. Metasploit ainda não disponível, mas em breve. O NIST é uma base bem interessante e recomendada para verificar atualizações, notícias relevantes, recentes sobre esse assunto. Tem lá, por exemplo, dentro do site do NIST, está aí o link embaixo, a informação com vários links sobre advisors, boletins de solução, ferramentas para testar, para verificar a incidência dessa vulnerabilidade nos equipamentos. A própria base CVE, naturalmente, que é onde todo mundo reporta em primeira mão quando descobre um zero-day ou uma exploração desse tipo. Lá na página da CVE relacionada ao 11901, que é o principal apresentado pelo JSOF, tem os links atualizados dos certs da própria TREC, né? Tá aqui o da TREC, sim, e empresas de segurança que têm disponibilizado soluções alternativas. Quem aí usa, eu já não uso mais o Nessus, né? Quem não sabe, a Tenable comprou o Nessus, eu uso o OpenVAS, que foi o fork do projeto Nessus da Tenable,
mas quem for cliente da Tenable, eles têm no site deles informações sobre a vulnerabilidade, uma previsão de disponibilização de regras para scan de vulnerabilidade em equipamentos na sua rede, para identificar as vulnerabilidades. Tem também lá o link para o vídeo que eu falei agora há pouco, o vídeo. Opa, Peixinho já está comigo aqui no chat, né? Bem-vindo, Peixinho. E o link que a gente falou agora há pouco, que também está disponível lá no site da Tenable. Outro link bem bacana é esse Airtable. Não conhecia, encontrei ele, porque ele está linkado na página da Tenable, que ele tem em tempo real também, não só aquela métrica do site da JSOF, aquela classificação por fabricante, em ordem alfabética, quais estão afetados e detalhes sobre os equipamentos que estão vulneráveis de cada fabricante, aqueles que não estão afetados e aqueles que estão em teste também. Outro link que vale a pena dar uma olhadinha aí. Pergunta natural, eu me fiz isso automaticamente, naturalmente, quando tive o primeiro contato com o Ripple Training. E o Snort, nosso principal IDS, ele está pelo menos detectando, ora, as assinaturas de ataque já estão postas. Veja aí que a própria apresentação da Black Hat do pessoal da JSOF, ele detalha quais são as modificações feitas nos cabeçalhos de requisições DNS para explorar aquela vulnerabilidade. Basta agora pegar isso e transformar numa regra Snort. Oficialmente, busca hoje pela manhã no blog do Snort. Não temos aí a regra específica, mas aquela comunidade alternativa, a Snort Community, eu vi que estão trabalhando, provavelmente teremos aí, se já não tivermos uma versão beta, uma versão inicial, pelo menos da 11.901. O ideal é que a turma aí trabalhe, e eu me incluo nisso aí também, me colocando à disposição, trabalhar para a gente estudar as CVEs. Tem o código CWE, inclusive, que é o que identifica o potencial de ameaça, a classificação de potencial de ameaça em cada um dos CVEs apresentados pela JSOF. E a gente pode pegar esses cabeçalhos, quem tem mais tranquilidade para isso, transformar em regras Snorts e colaborar com a comunidade que usa esse IDS, que é muita gente que está precisando aí. E aí aquele chamado, né? Vamos trabalhar. Vamos ficar só olhando? Olha, gente, foi setembro do ano passado, aproveitar que está todo mundo em casa aí, só assistindo evento, daqui a pouco volta e fica de boas aí, fazendo home office, né? Tira um tempinho, galera de segurança, vamos colaborar para fazer os testes, porque a molecada do underground tá de olho nisso aí. Defcon e Black Hat já jogaram no ventilador como é que se explora o potencial de dano, e aí eu convoco. E essa é uma provocação que eu quis trazer com essa apresentação de hoje, num primeiro momento, chamar toda a comunidade de segurança para a gente estudar isso e, mais uma vez, apagar incêndio, né? Quem sabe, futuramente, teremos aí essa postura proativa de nos anteciparmos aos todos os principais problemas da área de segurança. Mas, por enquanto, pelo menos, não nos neguemos, né? Não vamos nos omitir de estudar, colaborar, aplicar os patches, dar palestra, orientação, principalmente a questão, como foi da primeira semana, no primeiro dia da apresentação do ENSE, né, a conscientização do usuário também no uso das tecnologias, para não estar se expondo demais, porque a correção dos problemas de tecnologia cabe a gente essa missão. Ok? Então essa aí, a minha colaboração. Quem quiser mais informações aí, ou bater um papo depois no slide, meu e-mail, tá? Bem acessível aí. O site Ricardo Kleber tem lá com um link para alguns outros canais aí de interação. E nossos 3 canais YouTube, Segurança de Redes está meio desatualizado, o Ricardo Kleber mais pessoal, e o meu canal YouTube com as apresentações diretamente relacionadas com o IFRN, o meu patrão. Beleza, pessoal? Agradecer aí o convite e fico à disposição tanto da organização como de vocês.